Como nós católicos rezamos, então a Igreja Católica ela busca essa unidade, porque isso é muito perigoso. Antes que me julguem como eu estou falando isso, para vocês compreendam como é que funciona as orações chamadas prontas, o devocionário, que é diferente de devocional. Há alguns livros que são para todos os dias do ano. Não é assim que a gente vai conseguir viver a profundidade da oração. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago para vocês um tema que eu gosto muito, que é muito especial para mim, que é sobre vida de oração. Eu sempre estou recebendo perguntas de vocês quando eu mostro a minha rotina sobre coisas específicas, né? E um dos temas que mais vem perguntas são sobre a minha vida de oração, como nós católicos rezamos, o que é fundamental, o que não é, quais livros eu teria para indicar. Então eu sempre vejo, né, volta e meia, quando eu posto esses vídeos, alguma pergunta do tipo. E aí eu decidi trazer um vídeo específico só falando para vocês sobre vida de oração. Como é que eu faço o meu momento de oração, dando dicas, sugestões, mostrando alguns livrinhos aqui para vocês, né, de dicas. Então, eu espero muito que vocês gostem, sabe, desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já começa logo deixando aqui embaixo o seu like para mim. Se inscreve se você ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais que vão ficar aqui ou aqui. Para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou católica, né? E muitas das vezes a gente não sabe muito bem como é que o católico deve rezar. Tanto quem não é católico, como também quem é católico às vezes fica meio que perdido, né? Mas nós católicos, a gente só reza o Pai Nosso, Ave Maria, as orações prontas, ou a gente também tem outros tipos de orações. O católico lê a Bíblia, essas coisas que a gente escuta muito, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Muitas das vezes nós ficamos um pouco perdidos diante da fé, né? Principalmente aqueles que não buscam estudar sobre a fé católica, aqueles que não conhecem verdadeiramente, acabam acreditando que a gente só sabe ler orações prontas, que a gente não lê a palavra de Deus, ou coisas desse tipo, ou que não somos incentivados pela igreja a ler a Bíblia, que é totalmente uma grande mentira. Não é assim que as coisas funcionam. Eu vou dar aqui uma pequena comparação só para que vocês entendam perfeitamente, tá? Não é nada contra os nossos irmãos protestantes, mas é só para que vocês compreendam. É algo que está até, inclusive, bem falado em alguns videozinhos que têm saído por aí polêmicos, né? Que é o devocional. Os nossos irmãos protestantes, eles fazem um momento de oração chamado devocional, que é quando eles pegam ali para fazer uma leitura da palavra de Deus, para tirar um ensinamento para viver naquele dia, para começar esse estudo bíblico, enfim, coisas desse tipo. E nós, católicos, às vezes podemos pensar, tá vendo? Eles rezam, eles não rezam, né? Eles oram, eles leem a palavra de Deus e nós não temos nada, a igreja não nos ensina nada desse tipo. Pelo contrário, existe sim. Só que existe uma grande diferença. Enquanto os protestantes fazem esse devocional, que não é nada específico, né? Não existe uma regra, é algo que é mais pessoal, né? Ou seja, eles não têm ali um esquemazinho pronto já para seguir. Cada um lê conforme aquilo que quer, aquilo que precisa, ou então escolhem livros específicos da Bíblia para começar a fazer essa leitura ali sequenciados, né, coisas desse tipo. Nós católicos não, nós não fazemos da mesma maneira que os nossos irmãos protestantes. Nós, né, como boa igreja que somos, nós temos algo chamado unidade. Então a igreja católica, ela busca essa unidade. Então nós, do mundo inteiro, todos os católicos somos chamados a fazer uma mesma leitura todos os dias. E aí, como é que essa leitura se dá? São através das leituras do dia. As leituras do dia é a liturgia diária, como nós chamamos. Então, todos os dias é celebrado missa no mundo inteiro, não é mesmo? Então, todas essas missas, em todas elas vão ser lidas as mesmas leituras. Então, vai ser a mesma primeira leitura, vai ser o mesmo salmo, vai ser o mesmo evangelho, se for final de semana, no domingo, no caso, vai ser a mesma segunda leitura. Então, no mundo inteiro, né, nós como igreja somos chamados a essa unidade. Então, como em todas as santas missas são feitas essas mesmas leituras, nós também somos chamados, convidados a estarmos em união com os outros, fazendo essas mesmas leituras todos os dias. Então, todos os dias nós somos chamados a fazer o nosso momento de oração com a palavra com essas 3 leituras. Então, você pode escolher, né, se você não conseguir ler a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, é recomendado que você leia pelo menos todos os dias o Evangelho do dia. Então, se você entrar lá no Google agora e digitar liturgia diária, vai aparecer vários sites para você com a liturgia do dia da Igreja Católica. Eu, inclusive, uso, quando eu vou pegar assim a liturgia diária, o da própria Canção Nova, que às vezes é um dos primeiros que é sugerido. Então, todos os dias, se você entrar, vai abrir diretamente nas leituras daquele dia. Então, nós temos sim o nosso momento de leitura da palavra. E por que é dividido nesses 3, né? A igreja tem várias
modos da gente estudar a Bíblia. Então, nós temos o ano A, o ano B e o ano C. Então, cada ano desse vai contemplar, vai representar um período específico. São evangelistas específicos para que a gente consiga, durante o ano todo, através dessas leituras, para que a gente consiga fazer a leitura da Bíblia inteira, né? Então, é basicamente assim que funciona. E aí, como é que funciona? Geralmente, a primeira leitura, ela é tirada do Antigo Testamento. Porque o que acontece? Quando nós vamos para a Santa Missa, né, ali o rito da palavra, né, a liturgia da palavra, ela vai girar em torno daquilo que era a promessa, a oração e depois a ressurreição, né, que é a contemplação, aquilo que Jesus veio para fazer por nós. Então, a primeira leitura, geralmente, ela é tirada do Antigo Testamento, porque ela é uma leitura que vem para anunciar a vinda de Jesus, para mostrar como era o tempo antes de Jesus. Então, primeiro a gente faz essa primeira leitura, que ela vem para contextualizar, ou que ela vem para anunciar, para mostrar, né, como os profetas anunciavam a vinda do Salvador, né? A primeira leitura ela vai ser sempre nesse sentido, né? Depois a gente passa para o Salmo, que o Salmo ele pode fazer menção a essa primeira leitura. Tem muitos salmos que a gente consegue ver com clareza que eles são referentes a passagens do Antigo Testamento. Ou vai ser escolhido para aquele dia um salmo que seja um salmo de louvor, né? Um salmo de cantar ali, de adoração a Deus, né? Às vezes o salmo ele não tem ele tem mais essa ligação com a primeira leitura. Se for um dia de segunda leitura, ela pode ser uma leitura ligada a essa primeira, ou ela pode ser uma leitura mais voltada, né, para outra coisa específica. E o evangelho, ele vai ser sempre tirado do Novo Testamento, porque o evangelho é aquilo que Jesus tem para nós, né? A boa nova daquilo que Jesus deu para nós. Então, todos os dias nós somos chamados a viver esse processo, né? Então, a igreja nos ensina que é preciso que a gente tenha essa busca pela palavra de Deus, que a gente precisa sim mergulhar no amor de Deus, que a gente precisa fazer as nossas orações, que a gente também tem que estar de encontro com o nosso Senhor e que a unidade de toda a igreja ela é fundamental para que a gente se torne uma só igreja em Cristo Senhor. Então, todos os dias nós somos chamados a fazer a liturgia diária. E aí, como que nós vamos fazer essa liturgia diária? Nós temos vários métodos para estudar a palavra de Deus, né? Mas o mais conhecido deles é a Lectio Divina, que é essa leitura orante da palavra de Deus. Nós fazemos essas 3 leituras, pedimos ali, né, a graça de Deus que possa vir de encontro a nós, que venha ser o nosso sustento, que venha ser o nosso alimento, que nos mostre aquilo que a gente precisa ver, que a gente consiga ali, né, tirar uma lição para aquilo. Mas também existe uma grande diferença de como nós fazemos essa leitura da palavra que é diferente dos irmãos protestantes. Porque nós entendemos que, enquanto leigos, nós não temos uma capacidade de discernir aquilo que está na palavra sozinhos. É preciso a gente se valer da instrução daqueles que são mais capacitados, que são os sacerdotes, pessoas ordenadas por Deus, não é pelo bispo. O bispo ele é apenas um instrumento ali, mas eles são ordenados por Deus, instruídos por Deus e tem o clero, né? Eles são iluminados por nosso Senhor para ter esse discernimento da palavra. Então, nós não fazemos a leitura da palavra de Deus aleatoriamente, lendo, entendendo aquilo do jeito que a gente quer, interpretando como ela é, porque isso é muito perigoso, isso gera muito escrúpulo. Por exemplo, então, no Antigo Testamento, ele vai falar como o povo vivia antes de Jesus, tem ali também os anúncios dos profetas, mas tem todo o costume, todo ali um contexto histórico daquela época. E se você começa a ler a Bíblia sozinho, querer interpretar as coisas por você mesmo, você pode acabar numa neurose, né? Porque você pega ali várias instruções do Antigo Testamento e não contextualiza, não raciocina, não pensa que aquilo ali foi escrito para aquela época. Também é uma grande graça de Deus, que Deus pode falar conosco através dela, pode, mas tem todo um contexto que você não pode sair por aí interpretando ao pé da letra. E aí você começa a criar neurose, você começa a criar vários problemas, escrúpulos, sabe? Por isso que nós não fazemos essa leitura sozinhos. É preciso fazer auxílio de uma homilia diária, que aí vem as homilias que são dadas pelos sacerdotes. Então, como é que eu, Larissa, faço? Eu faço todos os dias essa minha leitura. Eu venho, saio lá do meu quartinho antes de começar o meu dia inteiro, sento aqui no meu sofá,
Peço a Deus a graça de que venha em meu auxílio, que ilumine a minha vontade, que convide que ilumine os meus olhos, que abra os meus olhos, que ilumine a minha vontade, que a minha vontade convide a minha razão para entender aquilo que Deus me pede, né? Faça uma pequena oração ali. Geralmente eu faço a oração do Vinde Espírito Santo, né? Geralmente a oração que eu rezo. Então eu peço a Deus que ilumine a minha razão, que convide a minha vontade, né? Para estar ali presente. Eu peço mesmo essa graça ao Divino Espírito Santo. E aí, antes mesmo de começar a rezar, eu pego meu caderninho, que eu uso um caderno específico só para as meditações, anoto ali as passagens do dia, para não ter que ficar pegando o celular, acabar me distraindo, sabe? Eu gosto de anotar no papel, porque eu sou do papel. E aí eu vou o quê? Vou para minha leitura, faço a primeira leitura, faço a segunda leitura, se tiver, faço a oração na leitura do Salmo, né? Depois da segunda leitura, se tiver, leio uma vez, não entendi, leio de novo. Vou lendo até eu conseguir entender o que está escrito ali, o contexto histórico, e grifo, né, marco ali o que me chamou a atenção. As palavras, ali os trechos ou o versículo que me chamou a atenção. Faço isso em tudo. Eu leio tudo. E aí eu pego para o meu caderno e anoto tudo aquilo que me chamou a atenção. Todos os versículos, todas as palavras que eu grifei. Às vezes eu anoto na minha própria Bíblia. Eu não tenho Bíblia de estudo, né, porque eu nem sei se existem bíblias católicas de estudo, estilo essa dos protestantes. Mas qual é a Bíblia que eu uso? Eu uso a Bíblia de Jerusalém. Tem outras mais indicadas, outras melhores, mas para estudo essa daqui é uma das mais indicadas, né? Então ela é muito boa, porque os rodapés que tem nela, eles são bem descritivos, eles têm um contexto específico, então eles explicam muito bem. E eu gosto realmente de usar essa Bíblia aqui, na verdade é a única que eu tenho. E aí eu vou e grifo, sabe? A minha Bíblia, ela tem muita coisa grifada, escrita, eu não tenho problema nenhum de escrever, então eu escrevo na minha Bíblia, eu marco. Eu vou fazendo, sabe, esse processo porque é muito importante para mim. Me ajuda a memorizar, a compreender e a gravar na minha memória aquilo que eu estou rezando. E aí, depois que eu escrevo, que eu anoto, eu não saio por aí deduzindo nada. Eu pego meu celular, vou lá na homilia do dia ou do Padre Paulo Ricardo. Geralmente eu faço assim. Eu começo, eu escuto a do Padre Paulo Ricardo para entender, para que Deus me mostre realmente a verdade daquilo ali, né? Porque eles que são instruídos para entender isso diante da nossa fé, é assim que nós vivemos, tá? Antes que me julguem, eu tô falando isso para que vocês compreendam como é que funciona a nossa fé. E aí eu vou, faço ali a escuta da homilia do Padre Paulo Ricardo. Às vezes, né, se o meu tempo está livre, eu consigo, eu já escuto mais uma homilia, que é a do Padre José Augusto, para complementar, porque geralmente a do Padre Paulo Ricardo, ela é mais curtinha. Se for um dia de um santo específico da igreja, se for um dia de alguma memória ou de alguma festa da igreja, geralmente na liturgia diária, do dia a dia da semana, o Padre Paulo Ricardo, às vezes ele não faz ali uma homilia voltada para o evangelho ou para as passagens, ele faz voltada para a festa do dia, porque os padres podem escolher, né? Tem essas escolhas, assim, dependendo do dia. E aí, quando o Padre Paulo Ricardo faz isso, quando ele tem uma homilia que não é tão específica sobre a passagem, eu vou para o Padre José Augusto, porque geralmente ele faz uma homilia mais comprida, maior, porque ele vai pegar, vai esmiuçar todas as passagens, e mesmo que tiver alguma festa, alguma comemoração, ou o dia de algum santo, ele também vai fazer um acréscimo sobre isso. Então eu gosto de mesclar os dois, sabe? Porque eu gosto muito que é o Padre Paulo Ricardo, e o outro também, então eu gosto de fazer essas duas coisas. Escuto as duas homilias e tudo mais. Depois eu sento, pego o meu caderno, com base naquilo que eu li, naquilo que eles falaram, né? Aquilo que estava nas homilias. E aí eu começo a escrever ali o que eu entendi, o que eu compreendi, o que ficou gravado em mim, o que ficou na minha memória. E no final, eu gosto muito de fazer isso, porque é uma oração mental muito importante para mim, que é a escrita. Então eu escrevo ali a minha oração. Eu não só falo ela, eu escrevo ela também. Então eu escrevo a minha oração. É muito importante para mim isso no meu momento de oração mental, porque me ajuda realmente. E eu sempre pego um versículo ou uma passagem específica para rezar naquele dia, durante todo o dia, para viver ela. Então vamos dizer que hoje nós lemos aqui a passagem do filho pródigo. Hoje o evangelho era a passagem do filho pródigo. E aí, durante aquela passagem do filho pródigo, o que ficou gravado na minha memória foi que ele deixou, né, ele pegou, catou todos os seus bens e foi embora. Deixou ali o pai, tomou a parte da herança e foi embora. Então vamos dizer que na minha oração, naquele momento, o que ficou gravado em mim foi que o filho pródigo decidiu abandonar a sua vida e ir embora, né? Decidiu tudo e ir embora. Então eu
pego e escrevo aquilo que eu compreendi daquilo, né? Ou versículo específico. Escrevo num papelzinho, num post-it ou num pedaço de papel, coloco na minha geladeira ali gravado e fico com aquilo ali para quê? Para que durante todo o meu dia, enquanto eu passo por ali, eu veja aquela passagem, aquele trecho e me lembre daquilo que eu rezei e consiga viver com mais profundidade aquilo no meu dia. Então eu faço muito isso. Quando eu trabalhava fora, o que é que eu fazia? Eu fazia esse meu momento de oração todos os dias após a Santa Missa na igreja que eu ia, né? Eu participava da missa diária. Então, o que é que eu fazia? Eu fazia esse meu momento de oração, pegava um papelzinho, escrevia num post-it e quando eu chegava no meu trabalho, eu colava o post-it na tela ali do meu notebook. Porque enquanto eu estivesse o dia inteiro ali trabalhando, eu estava olhando para aquela tela, aquele papel estava lá. E quando eu olhasse para aquele papel, eu ia ler ele, ia me lembrar daquilo que eu entendi, daquilo que Deus me pedia para viver naquele dia. Então é uma forma muito boa da gente rezar Alexo Divino. Tem outros métodos, como a Scrutatio, que é um pouco mais complicado, não dá para eu explicar nesse vídeo aqui para vocês. Então não existe só um método específico, mas o que nós fazemos todos os dias é isso. Somos convidados a fazer essa leitura do Evangelho, da primeira leitura, do Salmo, sabe? Isso é o que a igreja nos pede. Que se for pra gente ler a Bíblia todos os dias, que a gente leia em unidade como igreja que somos. E aí, além disso, o que é que eu gosto muito de ter, né? Eu já falei pra vocês que a Bíblia que eu uso é a Bíblia de Jerusalém, eu uso essa daqui porque é que eu comprei na época que eu era jovenzinha, tenho ela até hoje. E aí eu gosto de ter, além disso, alguns livros de meditações. Eu faço essa leitura da palavra todos os dias, estudo aquilo da palavra e ainda faço alguns livros de meditações. E o que são esses livros de meditações? Eles podem ser tanto livros de orações, né, que a gente pode recitar, as orações chamadas prontas, como Pai Nosso, Ave Maria, Santo Terço, Ofício, todas essas coisas. Eu tenho alguns, né? Eu tenho esse aqui, que é livro de orações. Foi o primeiro que eu comprei há muitos anos atrás na comunidade que eu fazia parte, né? Na Aliança de Misericórdia. E ele é um livro que tem muita coisa legal. Então aqui você vai encontrar, né, várias novenas, você vai encontrar aqui orações específicas, então você vai encontrar métodos de consagração, ladainhas, via sacra, as contemplações do Santo Rosário. Então tem muitas coisas legais, né? Esse aqui foi o primeiro livrinho de orações que eu comprei na época. Eu não sei nem se você encontra para vender, mas aqui é o site da comunidade, www.misericordia.com.br. Se tiver para comprar, aí vocês podem achar lá, né? E aí, outros livros que eu tenho aqui, nesse mesmo estilo. Eu tenho esse aqui, que é Devocionário a São José. Esse aqui é uma edição específica do Minha Biblioteca Católica. Então, como o nome já diz, é um devocionário a São José. Então, ele é um devocionário que tem muitas orações voltadas para a devoção a São José. Porém, não tem só isso. Aqui a gente vai encontrar orações para amanhã, orações para a noite, para a gente fazer exame de consciências, orações específicas. Então, aqui tem via sacra. Aqui você vai encontrar muita coisa legal, né? Mandamentos, atos de contrição. Aqui vai ter ladainhas, vai ter de tudo, muita coisa. E aí esse daqui específico você não consegue comprar aleatoriamente, porque a Minha Biblioteca Católica, para quem não sabe, é um clube de assinatura de livros católicos. Então, para comprar edições passadas deles, vocês só conseguem comprar dentro da biblioteca do assinante. E aí, para acessar essa biblioteca, tem que ser assinante. E esse livro aqui não é um livro assim que você encontra sempre lá para vender, porque eles são edições limitadas, são campanhas específicas. Porém, você consegue uma edição do Devocionário a São José, que talvez não tenha todas essas orações que eu falei, só que tem na Amazon ele para vender. Eu não tenho esse livro, então não sei dizer perfeitamente se tem tudo, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês, o link para vocês irem olhar, tá? E aí tem um outro livrinho que eu não tenho mais, porque eu dei para uma pessoa, que é o livro Alimento da Alma Devota, que era o livro o devocionário, que é diferente de devocional, que eu tinha, que foi o primeiro devocionário que eu conheci, que era completíssimo, muito bom. Ele tem um exame de consciência muito profundo e que me ajudava muito. Eu vivia com ele dentro da minha bolsa, porque pra onde eu ia, eu carregava ele, sabe? Muito bom. Não tenho mais ele, vou deixar a foto aqui pra vocês verem. É um devocionário muito bom. Ah, e todos os links dos que eu consegui, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E aí tem um outro devocionário aqui que eu tenho pra indicar pra vocês, que é esse aqui da editora Caritatem, que ele também é muito bom, tem orações muito específicas. Esse aqui é um mais tradicional, então tem orações que
e coisas que talvez você não vai encontrar em outros, sabe? Tem também, tanto nesse como nesse Alimento da Alma Devota, tem um método para você assistir bem a Santa Missa. Então, o que consiste esse método? São pequenas orações durante cada momento da Santa Missa. Então, a hora da transubstanciação, a hora das oferendas. Então, para cada momento específico da Santa Missa, vai ter uma oração pequenininha para que você consiga vivenciar melhor esse grande momento de fé da nossa fé, né? E é muito bom. E aí tem alguns livros que são para todos os dias do ano. Eu tenho uma aqui bem bonzinho, bem basiquinho, bem legal, que é esse O Breviário da Confiança. Ele é muito bom. É do Monsenhor Ascânio Brandão. Esse aqui que eu tenho é da edição da Cleofas. Tem outras edições também que eu já vi por aí. Então ele tem uma meditação específica para cada dia do ano, né? Tá vendo aqui que ele tem as datas? Então é muito bom para você fazer uma complementariedade desse momento da oração com a palavra, né? Então eu gosto também. Eu tenho outros que são específicos, né, para a liturgia do ano. Eu tenho um que é Falar com Deus. Ele é muito bom, só que eu só tenho o volume 1 dele. Então ele se divide em vários volumes, se eu não me engano são 7 ou 8. E aí ele vai percorrer durante todo o ano litúrgico, todo o ano da igreja, o ano que nós conhecemos comum. E aí para cada dia você vai fazer ali a sua oração. E eles são bons, né? Esse box do Falar com Deus é bom, porque as orações específicas dele não são só orações baseadas no dia que a gente está vivendo. Por exemplo, dia 1, dia 2, dia 3. Mas as orações lá são baseadas na liturgia daquele dia. Então é muito bom, porque você começa fazendo a leitura da palavra, você faz o seu estudo bíblico, né, pela Lexio Divina ou pelo método que você escolher, e aí você pega esse livro do Falar com Deus e você vai fazer ali você vai complementar vendo ali o que o autor, né, que se eu não me engano é um padre, ele fala, ele explica e ele dá ali toda uma oração e um momento pra gente viver naquele dia baseado naquela liturgia. Então é muito bom para complementar. Eu também tenho esse aqui, que é de Santo Afonso Maria de Ligório, que é um livro específico para o tempo da quaresma. Pausa no vídeo porque alguém acordou, então se vocês escutarem um barulhinho, é a Ana que tá aqui do lado. Mas como eu estava dizendo para vocês, eu tenho esse livro aqui, que é Meditações para a Quaresma, de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, Santo Afonso e também Santo Tomás de Aquino, eles têm, assim, um box completão, como esse que eu falei. Que são orações para todos os dias do ano, né? Tem tanto de Santo Afonso, como tem de Santo Tomás. E aí você escolhe o autor que você preferir. Eu gosto de Santo Afonso porque eu já tenho familiaridade com ele. Então, a forma como ele escreve, como ele fala, para mim é muito boa. Santo Tomás de Aquino, eu já vi pessoas dizerem que a forma como ele fala, como ele trata no livro, né? Nesse livro de meditações, é um pouco mais fácil do que a de Santo Afonso. Então, você pode escolher o da sua preferência. Eu indico o de Santo Afonso porque é o que eu tenho costume, o que eu conheço. E Santo Tomás, se você tiver mais familiaridade, já tiver estudado alguma coisa com ele, pode ser que você goste mais. E aí aqui vão ter meditações também para cada dia da quaresma. E nesse livro completão dele, essa aqui é só uma parte desse livro completo, sabe? Porque ele também, nesse livro Meditações para Todos os Dias do Ano, tanto um quanto o outro autor também vão ter orações específicas para cada dia, voltado para a liturgia e para o tempo que a gente está vivendo. Tem esses que eu falei para vocês, né? Que são bons porque é para você conseguir rezar, aprender a ter esse hábito da oração. E tem outros livros específicos que não são voltados para a liturgia ou orações diárias, mas que nos ajudam demais a aprofundar na nossa fé, na nossa espiritualidade, a viver melhor aquilo que a gente acredita. Eu trouxe uma aqui apenas para indicar para vocês, que é o livro Imitação de Cristo. Essa Imitação de Cristo que eu tenho aqui também é edição do minha Biblioteca Católica, mas tem muitas outras aí que eu vou deixar o link para vocês. Eu vou te dar, ela quer pegar o dedinho. Então esse aqui é um grandão. Tem edições pequenininhas para você pôr no bolso, é muito prático. Então o Imitação de Cristo, ele já é um livro que vem falar sobre espiritualidade. Então tem várias pequenas reflexões, momentos de orações ou coisas pra gente rezar. Então vamos dizer aqui, ó, dia 10 tem aqui. Não é 10 a data 10 do mês, tá, gente? É só aqui a reflexão número 10. E aí vamos dizer aqui que o tema dessa reflexão é que se deve evitar as palavras inúteis. E aí ele vai fazer uma oração só sobre isso. Então é uma reflexão, é um texto escrito sobre o tema, e no final tem ali uma reflexão e uma oração pra gente fazer. Esse aqui foi escrito por Tomás de Kempis. Temos também Filoteia, que é um livro que nos ajuda, que é a Introdução à Vida Devota, né?
que também fala sobre isso. Então, existem muitos livros que podem nos auxiliar a ter esse momento de oração. O que é que nós precisamos entender? Que a oração, ele é esse momento de intimidade com Deus. Então, existem muitos métodos de oração. Tem a oração falada, que é essa oração onde a gente recita, né? Orações prontas, né? Digamos assim, as orações prontas, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, e essas orações que é um método de rezar também, de se encontrar com Deus. Nós temos ali também a oração vocal, né? Que ela tanto pode ser quando nós falamos ou quando nós escrevemos, é um tipo de oração, uma oração vocal, né? Que é essa oração escrita, essa oração falada, de diálogo, e temos, cuidado, tá, filho? E temos também a oração mental. Nós somos chamados como igreja a aprender a viver todos esses aspectos da oração. Muitas das vezes, o primeiro contato que a gente vai ter com uma vida de oração são as orações prontas, que não tem problema algum. É um livro, mamãe! Que não tem problema algum, que são essas orações já prontas da igreja, que a gente vai recitá-las. A gente não pode desmerecer essas orações, porque elas são profundas e são orações capazes de verdadeiramente converter a nossa alma. Ana dizendo pra vocês, tá vendo? Quando nós aprendemos a rezá-las com profundidade. Então não é apenas sentar aqui e começar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vossa... Não é assim que a gente vai conseguir viver a profundidade da oração falada, dessa oração pronta. A gente precisa rezá-la meditando cada uma das palavras que nós estamos pronunciando. Então, Pai nosso que está no céu. Então, Deus, ele é nosso Pai, ele está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha, Jesus. Venha a nós, Pai, o teu reino. Então, você precisa fazer essa oração meditando, prestando atenção a cada uma das palavras que você está dizendo, né? Não vamos desmerecer as orações prontas. Elas têm uma grande profundidade para a nossa fé. O objetivo de todo fiel católico é viver com profundidade a oração mental. Porque é através da oração mental que Deus se apresenta a nós com mais profundidade. Pela oração mental, nós somos chamados, como diz Santo Afonso no livro Oração, nós somos chamados a se despedir de nós mesmos e aparecer diante de Deus sem máscara alguma. Então, pela oração mental, nós nos encontramos com mais profundidade com o nosso Senhor. Mas nós podemos sim trilhar esse caminho de aos poucos e pela oração pronta, depois passa para uma oração vocal, que é uma oração escrita, uma oração falada, mas o objetivo da nossa alma tem que ser a intimidade através da oração mental, que é essa oração silenciosa, essa oração de concentração, onde eu estou completamente diante de Deus e consigo uma tal intimidade com Ele de ouvir a sua voz, mesmo que eu nem pronuncie nenhuma palavra. Então, a gente precisa, sim, aprender mais sobre a nossa fé. Tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, você consegue entender, consegue aprender pelo catecismo. Vários padres ensinam isso, o Padre Paulo Ricardo nos vídeos dele do YouTube. Então você consegue ter mais profundidade nessa vida de oração, né? E aí, o que é que eu faço? É basicamente isso. Eu faço esse meu momento de Lexio Divina, tenho esse meu livro aqui no momento. Mamãe, eu tô lendo esse aqui, mas antes eu estava lendo Imitação de Cristo e vou aprofundando na minha fé, né? E além disso, é muito importante que a gente faça, né, ali estudos, que a gente estude alguma coisa, a gente estude o catecismo, né, que é o básico, que é o começo que nós devemos estudar. E aí, para indicação de estudo do catecismo, eu sei que o que a gente mais conhece é o catecismo amarelinho, só que para quem tá começando esse caminho de estudo e da vida de oração, mamãe, tá aqui, ó, Santo Afonso. Pra gente começar esse momento de oração, talvez não seja o mais fácil, né? Ele é um pouquinho mais complexo. Eu te recomendo começar pelo Catecismo de São Pio X, e a Ana também recomenda, porque ele é um catecismo de perguntas e respostas, então ele é mais prático para quem está começando a compreender as coisas. E aí é importante que a gente estude a nossa fé, que a gente reze para conhecê-la bem e amá-la com mais profundidade, né? E é isso, gente. No mais, e mais algumas dicas, né? Qual é o melhor horário para rezar, né? Como é que se deve dar esse momento de oração? O indicado é que a gente comece, pelo menos, o nosso dia fazendo ali, né, a nossa oração de entrega, de agradecimento a Deus, de oferecimento do dia a Deus, e fazendo também essa leitura da palavra, né, essa oração mais profunda, para que a gente já comece o dia com essa espiritualidade, entendendo e dando sentido ao nosso dia, né, entregando ele a Deus. Mas você não tem uma regra assim, eu tenho que ler a liturgia do dia de manhã ou de tarde, eu tenho que rezar o texto às 6 horas da noite. Não.
são momentos que a gente precisa encontrar dentro da nossa rotina, da dinâmica do nosso lar para viver bem essa oração. Mas o mais ideal seria que essas primeiras orações que eu falei para vocês começassem com elas lá nas primeiras horas do dia, né? Para já começar o dia ali entregando ele a Deus e fazendo sentido. Porque se a gente começa já ali no automático fazendo tudo e deixa para rezar só lá no final do dia, a gente muitas vezes vai passar aquele dia sem nem lembrar de Deus. Então, quando você começa o dia rezando e vivendo isso, você vai conseguindo com profundidade, aos poucos, lembrar daquilo que você rezou, lembrar daquilo que Deus te falou, lembrar daquilo que você aprendeu hoje no Evangelho, na Palavra de Deus, sabe? Então, é muito importante para nós, entendendo como isso tudo pode nos ajudar e auxiliar na nossa fé. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou, se ficou alguma dúvida para tentar esclarecer com vocês. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.